Olá, graça e paz para todos. Vamos hoje comentar sobre vida após a morte e o fim de todas as coisas. Como estamos aqui fazendo uma revisitação, estamos aqui comentando sobre os assuntos mais estudados no ano letivo anterior, e uma das coisas mais trabalhadas no oitavo ano é sobre a vida após a morte, sobre o fim de todas as coisas. Então, aqui no nono ano, eu quero fazer um resumão de algumas coisas que nós estudamos no ano passado. Nós falamos sobre o mito de Sísifo, sobre o mito de Orfeu e Eurídice, todos ligados à vida após a morte, o desejo de que pessoas voltassem do reino dos mortos para o mundo dos vivos, de pessoas que tentaram enganar a morte, e isso na mitologia grega, tentando mostrar o desejo das pessoas de voltarem, de ter seus entes queridos de volta à vida. Outros que pensavam que poderiam enganar a morte e acabaram se dando mal. Isso para mostrar que da morte ninguém escapa, que da morte a morte ninguém engana. É isso que os mitos gregos muitas vezes querem nos mostrar, e que fica bem evidenciado em mitos como o de Orfeu e Eurídice e mitos como o de Sísifo. Eu não vou aqui relatar esses mitos. No ano passado eu acho que eu passei alguns videozinhos mostrando isso, mas em resumo, Orfeu, que era o marido de Eurídice, depois de ver a esposa morta, ele decide descer até o mundo superior, até o mundo inferior, até o Hades, até o reino de Hades, no Érebo, para pedir a Hades que pudesse levar sua esposa Eurídice de volta para o mundo dos vivos. E isso aqui estou falando de forma bem resumida. E Orfeu, que era músico, ele toca sua harpa encantada diante de Hades, e talvez seja a única vez em toda a existência de Hades, um Deus cruel, um Deus sério, impiedoso, juiz do mundo subterrâneo. Ele chegou até a chorar de emoção diante da música tocada por Orfeu, e ele cede que ele possa voltar com Eurídice, e desde que não olhasse para trás, então ele ia voltar para o mundo dos vivos com Eurídice, mas se por acaso ele olhasse para trás, estaria tudo perdido. E quando eles estão chegando, já subindo uma caverna, chegando já no mundo dos vivos, ele ouve Eurídice tropeçando, e por uma reação natural, por um instinto natural, ele se volta, ele olha para trás para tentar segurá-la. Eles ainda cruzam olhares, as mãos quase que se tocam, mas ela volta lá para o submundo, volta para o reino de Hades e permanece para sempre no mundo dos mortos. E Orfeu volta e passa agora a compor músicas tristes, porque ele quase conseguiu resgatá-la do reino dos mortos. Mas isso aí, para os gregos, estava a lição, que da morte ninguém escapa, ninguém. Sísifo, ele tenta enganar Hades, ele diz que foi morto injustamente, conta tanta da coisa, e Hades permite que ele volte para o mundo dos vivos para resolver algumas coisas e depois retornar. Mas só que Sísifo tentou enganar Hades, e Hades, irritado, faz-se abrir uma fenda na terra, ele cai no Hades e vai direto para o Tártaro, que seria o equivalente ao inferno. E no Tártaro, Sísifo é condenado a empurrar uma pedra montanha acima, e quando essa pedra chega no topo da montanha, a pedra rola para baixo, ele desce, empurra a pedra novamente até o topo da montanha. Quando chega lá, a pedra cai, e ele é obrigado a fazer isso pela eternidade. Um trabalho totalmente sem futuro, um trabalho que não tem nenhuma finalidade, um trabalho inútil. É tanto que trabalho inútil é chamado de sisifismo. E Sísifo foi condenado por tentar enganar a morte. Mas a morte ninguém engana. É isso muitas vezes que as mitologias querem nos deixar, que querem nos ensinar. E a mitologia grega é cheia de ensinamentos. E muitas divindades por aí afora, as diversas mitologias trazem sempre imagens ligadas à morte. E quando nós observamos divindades
ligadas à morte em diversas culturas, as mais diversas possíveis. Se a gente vai para a mitologia asteca, na mitologia asteca nós encontramos personagens, deuses como Tonátio. Tonátio é um deus, uma divindade asteca que tem olho arregalado, língua de fora e pele deformada, uma pele esverdeada, descamada. Se vamos para a mitologia hindu, nós temos a deusa Kali, que é uma deusa da morte. A deusa Kali tem olhos arregalados, língua de fora e pele escamada. Medusa, na mitologia grega, olhos arregalados, língua de fora e pele descamada. Deuses que representam a morte, geralmente as figuras da morte que se vê em cada povo, em cada cultura, está sempre representado em suas divindades dessa forma. Isso mostrando os mistérios da morte, a morte, o grande mistério, o que é que acontece depois. A vida é passageira, existe alguma coisa do outro lado, existe alguma condenação, existe alguma premiação, existe reencarnação. Afinal, o que acontece após a morte? Tem pessoas que relatam, pessoas que estão muito doentes, que estão em coma, que chegam a quase morrer. E a medicina até criou uma expressão para isso, que é as EQM, experiências de quase morte, onde pessoas que quase morreram sempre têm alguns relatos de estarem em um túnel. A maioria dos relatos envolvem um túnel em que as pessoas estão caminhando ou correndo, que vem pessoas do outro lado, estendem as mãos e quando menos espera se acordam. É quando desperta do coma, é quando sai dessa situação de quase morte, é quando botam aquele negócio aqui no peito que os paramédicos usam às vezes. Tem um nome estranho aí, que não sei nem o nome daquele bicho lá que dá uns choques, que a pessoa dá uns pulos. Não sei o nome daquilo não. E quando é um caso mais simples, respiração boca a boca, para ver se a pessoa volta à vida. E geralmente as pessoas relatam algumas experiências de verem o próprio corpo, com as pessoas lá pressionando o peito, botando aquele negócio lá que dá um choque, fazendo a respiração boca a boca, e quando menos espera a pessoa volta para o corpo físico. E aí será que realmente foi o duplo etérico, a alma, o espírito, o perispírito, seja lá o que for que saiu e voltou, o que foi que realmente aconteceu? Então nós podemos dizer que todos esses temas são temas ligados a um grande mistério, porque ninguém nunca voltou da morte para nos contar alguma coisa. Ninguém nunca voltou da morte? Será que nunca voltou mesmo? E o Espiritismo, o que é que nos diz disso? O Espiritismo trabalha com reencarnação. O Espiritismo vai falar que pessoas que morreram podem se manifestar, que os vivos podem ver os mortos, os clarividentes que veem a aura, os médiuns videntes que veem o espírito de pessoas mortas ao redor. Então, pessoas voltam para dizer, mas voltar de onde? De onde? Porque tem pessoas que acreditam que os espíritos dos mortos passam por estágios. Tem uma expressão do espiritismo que eu acabei esquecendo agora, que é como se fosse uma evolução. Tem espíritos evoluídos que estão em um outro padrão, tem os espíritos menos evoluídos, espíritos obsessores que são como vampiros que sugam a energia vital das pessoas. É isso que acontece com os mortos. Eles vão para planos espirituais e podem agir de uma forma ou de outra, ou é como um grande sono. A morte é um grande sono, o sono da alma, e depois da morte a alma vai repousar, e só no dia do juízo final é que alma e corpo se juntam, ou nunca estiveram separados e está todos os dois juntos, e a alma se acorda junto com o corpo para o juízo final, como na crença que é uma das principais doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a crença no sono da alma. É isso que acontece? Ou será que existem 3 caminhos para a alma: céu, inferno e purgatório? A Igreja Católica acredita na doutrina do purgatório, que já não é uma crença existente nas igrejas protestantes. Pessoas que são de igrejas como metodista, presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, não acreditam que exista um plano chamado purgatório, mas a Igreja Católica acredita nessa doutrina que
tem pessoas que cometeram alguns pecados que vão ter que pagar por eles ainda, vão passar um tempo em um local de condenação onde vão receber algumas penalidades que podem ser amenizadas, essas penalidades do purgatório, através das orações dos vivos, missas, terços, promessas, etc. É uma crença também na vida após a morte. Ou são só dois caminhos? Muitos ramos do cristianismo dizem que só existem dois caminhos, o céu ou o inferno. Não tem um meio termo, não tem um purgatório onde a pessoa fica um pouquinho e depois vai para o céu. Depois da morte, segue-se o juízo. E esse juízo é condenação ou absolvição. Alguns dizem que o inferno não é eterno, que depois de um tempo a alma deixa de existir. São as crenças mortalistas que a alma pode morrer, a alma pode se extinguir. Outros ainda vão dizer que mesmo no inferno a alma pode sair do inferno e ir para o paraíso, ou céu, ou terceiro céu, ou Nova Jerusalém, ou são tantas as denominações. Alguns vão dizer que existe a reencarnação, o budismo, o hinduísmo, o espiritismo, que em alguns pontos o espiritismo ele se parece um pouco com o cristianismo às vezes, depois parece-se um pouquinho com o budismo e uma pitadinha de hinduísmo. As crenças africanas aqui no Brasil vão herdar muito também do espiritismo e vai entrar nessa ideia de reencarnação, ou seja, depois da morte a alma ela pode ficar vagando. É até por isso que muitas das crenças espíritas vão falar em desprendimento, vão pregar que as pessoas, enquanto nesse plano de existência aqui, no mundo dos vivos, tem que se desapegar o máximo possível de coisas materiais, se desapegar de pessoas, para que quando chegar o momento da morte, não ficar preso ao plano terrestre, para poder evoluir. A expressão espíritos evoluídos é muito comum, é muito forte dentro do meio espírita. Então, espíritos mais evoluídos, alguns podem ficar trabalhando como médicos espirituais, se manifestando em sessões espíritas, dando passes, dando conselhos, etc. Os espíritos menos evoluídos podem causar problemas, causar transtornos, que é onde se denomina como obsessão, os espíritos obsessores que sugam energia, ou até as possessões, que é quando o espírito toma aquela pessoa, que essa pessoa vai se manifestar, vai ficar falando e tendo atitudes como daquela pessoa que morreu. Isso é muito comum dentro do espiritismo, esse tipo de coisa. E também no candomblé, na umbanda, que aqui no Brasil essas crenças africanas, como eu disse, elas vão ter esse entrosamento, vai ter essa semelhança, essa afinidade, essa correlação com o espiritismo. Também existem outras ideias, e muitas outras. Dentro do hinduísmo e do budismo, depois de várias reencarnações, então o ideal é que a pessoa tenha isso. Dentro do budismo, por exemplo, o ideal é que a pessoa tenha uma vida reta, digna, honesta, de ajuda ao próximo, para que em uma próxima reencarnação tenha uma vida melhor, uma vida mais santa, uma vida mais reta, mais justa e mais honesta. E aí em uma outra reencarnação ter uma existência melhor. E depois de várias reencarnações, cumprindo o karma, que é uma espécie de destino, essa pessoa, depois de cumprir tudo isso, vai chegar a um nível chamado nirvana, que é um nível de plenitude da alma, que a alma vai se juntar ao todo cósmico, ao universo, e vai ficar num estado de plenitude, que seria o equivalente ao paraíso cristão. Seria mais ou menos isso a ideia. Nós estamos falando aqui de morte enquanto o fim da vida e o fim de todas as coisas. É muito comum também que todas as religiões ou filosofias ou tradições religiosas sempre tragam uma ideia de fim.
Escatologia. A palavra escatologia quer dizer estudo das coisas do fim. Como será o fim de todas as coisas? Ou melhor, haverá um fim para todas as coisas? O planeta Terra, o mundo, o universo é eterno? Existirá para sempre? Será? Então, como será o fim de todas as coisas, se acaso houver? Alguns acreditam que o próprio Jesus voltará. Isso é bíblico, não há de se negar. Quem tem uma crença na Bíblia, seja essa crença ou uma crença a partir da teologia católica, ou a partir da teologia calvinista, ou a partir da teologia pentecostal, seja lá qual for a teologia, eu acredito que todas as religiões que se denominam cristãs acreditam no juízo final, na segunda volta de Jesus Cristo. E com essa segunda volta vem o fim de todas as coisas. O que acontece são as interpretações. Eu diria que, só para citar alguns exemplos, católicos, adventistas, presbiterianos, assembleianos, todos acreditam que Jesus virá uma outra vez e trará o juízo final. Agora, como? Como está na Bíblia, obviamente. Mas como interpretar o que está escrito na Bíblia? Todas essas religiões cristãs que eu falei aqui vão dar uma interpretação um pouquinho diferente uma da outra. Mas mesmo com essas interpretações um pouquinho diferentes, um fato é comum para todos. Jesus vem e traz o juízo final. Todo mundo será julgado. Então, Jesus volta uma segunda vez e todo mundo será julgado, vivos e mortos. Isso aí é uma crença geral no meio cristão. O que vai mudar de uma teologia para outra, de uma igreja para outra, é como será esse julgamento. É o como será, mas que haverá, todos acreditam. Alguns acreditam, já menos religiosos, não, o mundo vai acabar numa guerra nuclear, porque uma guerra nuclear é uma guerra biológica. Hoje em dia não se fala tanto em guerras nucleares, mas na minha adolescência, por aí, no tempo da Guerra Fria, talvez vocês vejam esse assunto aí em geografia ou história, sei lá, de Guerra Fria dos Estados Unidos contra a União Soviética, e havia um grande medo de uma guerra aí de bombas atômicas para lá, para cá, que poderia destruir a humanidade como uma guerra nuclear. Hoje existe um medo muito grande de uma pandemia acabar com a humanidade. Será que o mundo vai se acabar com uma pandemia, com uma guerra nuclear, uma guerra biológica? Se um vírus como o Covid-19 já causa um estrago enorme, e se fosse um vírus como o Ebola, que mata um instantinho, se fosse como a gripe espanhola do começo do século XX, que é um vírus muito mais letal, se voltar um vírus como o da gripe espanhola, ou da varíola, que foi uma doença erradicada, porque tudo isso aí existe em laboratório. Se por acaso espalhar esse vírus por aí, um vírus como o da gripe espanhola, quantos por cento da população mundial não pode morrer? Ou a humanidade inteira, quem sabe? São coisas para se pensar. Ou um cataclismo. Como assim um cataclismo? Terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis, coisas aí que abalassem as placas tectônicas e acontecesse algo parecido com o dilúvio dos tempos de Noé, mas não com água, com fogo, aí meio mundo de cataclismo, se acontecer algo do tipo. Ou será que os alienígenas vão nos sequestrar? Os alienígenas invadem e destroem tudo. Ou melhor, existem alienígenas, existem extraterrestres, também é algo para se pensar. Ou outras coisas, ou não haverá um fim para todas as coisas, ou nunca haverá um fim. E então, o que é que pode acontecer com a humanidade? Então, veja que aqui basicamente eu só apresentei interrogações, questionamentos, coisas que a gente pensa. Ensino religioso, a gente vê muitas vezes pelos cronogramas aí, pelos planos, a gente está falando, o que é a paz, o que é o amor, o que é o viver. A gente já sabe essas coisas não, que tem que viver realmente em paz, que tem que ter paz um com o outro, tem que... Eu gosto de comentar coisas que levem à reflexão. Então a mensagem de hoje é reflexão. E aí? Haverá um fim para todas as coisas? E aí, como é a vida após a morte?
encerro com esses questionamentos. E vocês vejam aí o que é que vocês acham, ok? E até a próxima.